Glória a Deus, irmão. Amém? Glória. Abram a vossa Bíblia, aqueles que a trouxeram, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Amém. Capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9, no verso de número 37. Do verso de número 35 ao 38. Vamos ler todo esse texto. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos proporcionou esse momento de estarmos juntos, como irmãos, como família, para juntos a Ele na mesa cear, participar, amém? Da ceia do Senhor, também nos alimentarmos em comunhão, participar de um momento de mesa, de comunhão com os irmãos, compartilhando daquilo que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus. Felizes estamos por isso, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele nos proporcionou chegarmos mais neste dia. Glória a Deus. Em Mateus, no capítulo de número 9, no verso de número 35 em diante até o 37, ele diz desta forma: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. Fecha seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra. Pai, neste momento estamos na sua santa e doce presença, louvando, te adorando, engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Pedindo perdão a Deus por nossas falhas e pecados cometidos por gestos, obras, pensamentos, palavras torpes, ó Deus, que venha ter saído de nossos lábios. Ó Deus, aquilo que venha ter entristecido algum dos nossos irmãos e o teu Espírito, nós te pedimos perdão nesta hora, Pai. Queremos ser, neste momento, dignos ao menos de olhar para cima. Queremos ser, nesse momento, digno, ó Deus, ao menos de dizer teu nome. Ó Deus, porque somos falhos e imperfeitos, e é num momento como esse que reconhecemos, ó Deus, que sem ti nós não somos nada. Ó Deus, que sem ti nós somos apenas vasos vazios, ó Deus, homens e mulheres, sem a tua presença, que segue um fluxo normal de um mundo secular. Mas, ó Deus, é num momento como esse que nós, diante da tua soberania, ó Deus, te adorando, te louvando, cultuando o teu nome santo, vendo as tuas maravilhas no nosso meio, que reconhecemos, ó Deus, que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem nos ama, quem nos protege, quem nos guarda, é o Senhor que proporciona uma noite com chuva e num dia de sol, ó Deus. É o Senhor que separou o dia e a noite. É o Senhor, ó Deus, que nos dá uma manhã maravilhosa dessa num domingo, ó Deus, para te adorar, para te glorificar e te exaltar. Ó Deus, enquanto muitos queriam estar num momento como esse, não conseguem, pois estão enfermos, ó Deus, em uma cama, deitados no leito de hospital. Alguns estão em cárcere privado, outros estão, ó Deus, em várias situações que, a partir de uma oportunidade ao qual eles estão, que sente falta de quando poderiam fazer e não fizeram. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, porque o Senhor nos guardou até aqui. E nesse momento, nos lembra daqueles que estão incapacitados e a orar por eles. E colocar eles em tuas mãos.
colocar eles num cuidado especial debaixo da tua proteção, porque o Senhor está olhando, o Senhor está curando. No texto ao qual nós lemos, diz na palavra que o Senhor passava entre eles, estava nas cidades e pregando nas sinagogas, e o Senhor ali curava enfermidades, Pai, doenças. O Senhor, aonde passava, curava e transformava. Por isso, ó Deus, nós cremos nesse Deus que cura, que transforma, que liberta e dá direito à vida eterna. Por isso, hoje nós estamos aqui felizes neste momento, mas temos que lembrar daqueles que não podem estar neste local, neste momento. Às vezes porque não querem, ou talvez porque não podem. Mas nós oramos e colocamos eles em tuas mãos. Porque, Pai, em nome de Jesus, nós queremos hoje celebrar a tua morte, a tua ressurreição. Queremos celebrar a vida que o Senhor nos deu. Queremos celebrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Neste momento, ó Pai, entregamos esse culto em tuas mãos. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fale conosco aquilo que nós necessitamos de ouvir. Como sempre mencionamos, e é fato, Deus, que o Senhor na mesma palavra fala com cada um de diversas formas, conforme a necessidade de cada um. Por isso, Pai, independente da necessidade de cada um aqui nessa noite, fale com cada um, ó Deus, mas fale. Fale ao coração de cada um, ó Deus, que eles possam ser aqui agora respondidos de orações ao qual eles vêm pedindo há tempos, ó. Que hoje o Senhor possa dar a resposta a eles. Que hoje possam dar a resposta de uma adoração. Que o Senhor também hoje possa dar a resposta de uma petição ao qual eles sabem que somente o Senhor pode dar. Somente o Senhor pode fazer. Pois o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o único que consegue fazer milagres, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Prepara o nosso entendimento, o nosso coração. Tira os comichões de nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, para que nós conseguimos ouvir, aprender, guardar a Tua palavra, enxergar a Sua glória todo dia, Pai. Em nome de Jesus, e assim nós oramos. E que o Senhor continue falando conosco, como tem falado desde o início do culto, nas canções, no gesto das crianças, no abraço com os irmãos. O Senhor já tem ministrado no nosso coração. Continue falando conosco, Pai. Sente no lugar de honra da casa, permaneça aqui, coloque a planta dos pés neste lugar e ouça as orações que estão sendo feitas aqui e recebe as nossas adorações. Ó Pai, recebe o nosso louvor como um cheiro suave, ó Pai, neste momento. Assim nós oramos e sacrificamos a Ti, ó Deus, nesse momento a nossa vida, ó Pai, e o nosso ser. Em nome de Jesus, e assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Amém? Os amados podem tomar os seus assentos. O texto é muito conhecido dos irmãos, é muito ministrado. Eu serei bem breve, mas eu queria deixar somente algumas palavras, pois o texto ele já fala por si só, né? E o tema da mensagem seria a seara, Mateus 9, do 35 ao 38. Nesse texto é conhecido entre os irmãos, e é justamente aquela frase que todo pregador já falou, fala, os irmãos conhecem, né? Varão, a seara é muito grande, né? Mas poucos são ceifeiros, rapaz, você está fazendo falta lá, né? Geralmente a gente já ouviu ou já falou algo a respeito disso. E nesse texto eu queria deixar somente algumas palavras para a meditação dos irmãos, tanto citado em Lucas e em João, esse mesmo texto, palavras diferentes. Jesus estava ali ensinando, né, nas sinagogas, e onde Jesus passava arrastava multidões, todo mundo sabe. E em um certo momento, somente no versículo 36, as multidões, as pessoas, sabendo que Jesus estava no local, e ali ele curava enfermidade, né? Na minha versão fala moléstia, em outras traduções doenças, e alguns, né, teólogos separam doença e enfermidades em teorias diferentes, enfermidades na área espiritual, né, como endemoniado e outras coisas desse tipo, e as doenças verdadeiramente na doença do corpo físico, onde ali existiam a lepra, os aleijados, os irmãos conhecem as histórias, os cegos, e as enfermidades da alma. E Jesus ali curava, e aqueles que sabiam que Jesus estava ali, arrastava a multidão, um chamava outro, e juntava muita gente, e todos os discípulos estavam ali, e uma parte
curiosa que me chama a atenção nesse texto é quando diz no texto que Jesus, olhando a multidão que ali estava, sentiu compaixão deles, né? E disse para os discípulos: é verdade, rapaz, verdadeiramente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Outras traduções, poucos são os trabalhadores. Orai para o Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros. E ali Jesus, como sempre, todos os discípulos, sempre quando citam alguma analogia, ou um texto, ou uma história, ou até uma ilustração, eles falam justamente da realidade ao qual eles viviam. E, nesse tempo, em Israel, a cultura principal deles, todo mundo sabe aqui, era o trigo. Em umas partes cevada, outros milhos, né? E seara é um campo grande onde se plantava grãos, né? Por isso que vem de cereais. Uma região onde se plantavam grãos. E a área era muito extensa, muito grande. E na época da colheita do trigo, quando se olhavam, como se fosse essa da imagem, por cima da seara já começava a embranquecer, os trigos começavam a ficar mais brancos, já estava chegando próximo da colheita, que já era no início da primavera. Então Jesus, olhando por cima, vendo aquela multidão, ele olhou para eles de compaixão, porque ele percebeu que ali é como se fossem ovelhas perdidas, sem pastor. E quando ele fala de um versículo, no verso 36, grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele fala de ovelha que não tem pastor no verso 36, e no 37 em diante ele fala de seara, ele fala de grãos, de colheita, que são duas áreas totalmente diferentes uma da outra, por mais que as duas são no campo, uma animal e outra cereal. E ali quando ele fala para aqueles discípulos que ali estavam, verdadeiramente, a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. Eu particularmente, eu tento imaginar, porque não faz parte da minha cultura, né? Uma plantação de trigo. Talvez quem aqui já viveu em um lugar onde se planta trigo, cevada ou outros cereais desse tipo, consegue imaginar a imensidão que seria o campo, mas eu só imagino. Talvez o mais próximo da nossa cultura aqui, se fosse o Zé Maria, talvez, né, escrever um texto desse, fala: Jesus, olhando por cima, viu como se fosse uma grande multidão, e sentiu compaixão deles, porque é como se fosse ovelhas, ou que se fosse gados sem alguém para poder guiar, porque não fazia parte da cultura aqui criar ovelha, até então. Mas quando chegasse aqui na parte, ele falava: verdadeiramente, o campo de café é muito grande, mas falta pouco as pessoas para colher, porque a nossa realidade de cultura aqui é o café, né? E quem sabe quando chega aqui, na época da colheita do café de julho em diante, às vezes todo mundo aqui provavelmente conhece alguém que já saiu daqui e foi para outra região colher café, porque lá na região falta trabalhador. Então, nós temos uma região vasta no Espírito Santo, Minas, que várias pessoas daqui da cidade, eu conheço muitas, que foram para outras cidades colher café, porque lá falta mão de obra. Então aqui Jesus olhando, falando: verdadeiramente a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Talvez na colheita de trigo dessa muito grande, tinha que ficar catando mão de obra em vários lugares para poder vir colher, porque faltava mão de obra para colher o trigo. E um caso interessante é que quando se colhia, no final da colheita do trigo, por mais que o trabalho era árduo, e colher, né, era muito mais fácil do que plantar, porque se nós lermos esse texto lá em João, vai dizer: eu vou enviar vocês para uma colheita que vocês não plantaram, vocês só vão colher. Vocês não plantaram, o trabalho mais difícil foi plantar, agora vocês só vão colher. João diz: vocês vão trabalhar em terras de outros colaboradores, de outros trabalhadores. E por mais que colher seria mais fácil do que plantar, porque existe o processo de regar a terra, arar a terra e tudo mais, alguns conhecem todo esse processo de plantar e de colher. Não é nesse mérito que nós vamos entrar, porque até então, nesse texto aqui,
pelo que Jesus diz, a plantação já estava na hora da colheita. E quando ele diz esse texto para aqueles discípulos que ali estavam, é porque era uma realidade ao qual ele vivia. Eles sabiam que era uma época difícil de achar a mão de obra. E eles sabiam que o campo era muito grande para pouco trabalhador, porque existia pouco trabalhador, eles trabalhavam demais. Mas sempre quando acabava a colheita, eles faziam uma festa para poder agradecer a Deus a colheita que eles tinham colhido. Os feixes, as espigas de trigo, eles glorificavam a Deus, faziam uma festa, a festa da colheita, desde o Antigo Testamento, para poder agradecer a Deus pela colheita, pelo aquilo ali que Deus deu para poder colher. Porque a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é quem? Um rega. Um planta, o outro rega, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, por mais que eles sabiam que um tinha plantado, o tempo tinha regado, e chegou na época da colheita, para chegar naquele momento, eles sabiam que todo o processo dependeria da ajuda divina. E eles glorificavam a Deus no tempo da colheita. Então Jesus, sabendo disso, disse para os discípulos: olha, orem e pede para o dono da seara, cara, enviar mais ceifeiros. É como se o Paulo tivesse uma fazenda e me contratasse, eu e o Gilmar, para ir colher café numa área extensa. Coitado do Gilmar, eu olhando para ele, ele olhando para mim, nós dois vamos sofrer aqui nesse trem. Vamos falar para Paulinho mandar mais gente para cá para ajudar. O texto é praticamente isso. Aí chega para Paulinho, cara, manda mais gente lá para ajudar a gente, porque é muita coisa, a gente não vai dar conta. Vai perder o café, vai passar do tempo de colher. Porque se não chegar no tempo de colher, você vai perder. Se o trigo passasse do tempo, também perderia. Vocês vão perder o café. Tem pouca gente, traz mais gente para cá. Aí de tanto a gente pedir para Paulinho, vou abrir a mão, vou contratar mais gente. Aí Paulinho começa a chamar mais gente. Aí fica mais fácil a colheita, porque tem mais gente para trabalhar. E a alegria disso não era a alegria de estar colhendo o saco de café. De 60 quilos nas costas, subindo o morro, descendo o morro, mas a alegria era no final da colheita, quando você recebia o valor que você colheria aquilo ali. E justamente, por mais que o trabalho era fácil, mais fácil do que plantar, não era um trabalho fácil de fazer. Porque era trabalho manual nessa época, não era igual hoje, tem as colheitadeiras modernas, guiadas por GPS, mas antes era tudo na mão. E existia até uma regra em Jeremias, que se você fosse um estranho e passasse na colheita, na seara de uma outra pessoa, e se as espigas estivessem caindo, que já estava quase na hora de colher, você podia arrancar com a mão, você não podia passar a foice. Você tinha que arrancar com a mão, você não podia arrancar com a foice. Era uma determinação, uma lei que existia entre eles. E quando chega nessa parte do texto, que me chamou a atenção, e trazendo para o nosso meio, todo mundo aqui que sabe e entende que a seara, mencionada por Jesus nesse texto, é justamente a multidão que lá estava. A multidão que lá estava, representando hoje a multidão que existe hoje no nosso mundo. E Jesus olhando diz aqui, é muito grande, mas falta trabalhador. Ora, para que Deus envie trabalhador para nós. Então o mundo lá fora é a seara. Os trabalhadores seriam nós. Mas tem muito mais lugar para trabalhar, porque por mais trabalhadores que existem, são poucos os que trabalham. Aí eu vou entender por que esse texto até hoje na igreja, ele é pregado, triturado, ele é dimensionado para várias áreas e regiões, e a igreja permanece da mesma forma. Porque a gente sempre se preocupa com o final do texto. Todo mundo que lê um livro já pensa logo no final, para acabar. E presta pouco atenção do início, no meio e tal, nas entrelinhas, até chegar no final, para você entender o que o final está querendo dizer. Por mais que todo mundo já pregou sobre a seara, que a seara é muito grande, que falta obreiro, hoje tem igreja em tudo quanto é lugar, irmão. Para quem não quer uma igreja física, tem igreja online. Se você quiser uma igreja online, tem de tudo quanto é jeito que você quiser, tem.
Então hoje, no mundo, não faltaria obreiro. Faltaria obreiro hoje no nosso mundo? Não falta, só falta quem quer trabalhar. Hoje falta ceifeiro? Falta, porque tem gente para fazer, mas não faz, porque Jesus também diz em João que aquele que botou a mão no arado para poder trabalhar, largou e voltou para trás, esse aí ele já desanimou. Então, hoje, a seara, ela continua grande, irmão, e os trigos estão prontos para colher. E lembrando que foi outra pessoa quem plantou, não foi nós. Porque o evangelho já está sendo vindo disseminado no meio do povo há muitos anos. Hoje o que nós temos que fazer é ir colher, e ainda assim a gente não vai. Mas o problema não é que falta obreiro. O problema não é que falta ceifeiro. O problema não é que falta ferramenta e nem tempo para fazer. Sabe qual é o problema? Que a gente não olha para as espigas como Jesus olhou. Como os ceifeiros lá da época olhavam para as espigas com gratidão, porque Deus deu aquilo ali para fazer. Jesus, quando olhou para o povo, para a multidão que estava pregando, rapidamente ele parou e pensou aquela multidão toda que estava ali. O que é que Jesus sentiu? Compaixão. Compaixão. O texto desenrola porque Jesus sentiu compaixão. Ele olhou para aquele povo, de repente, numa pregação que ele estava fazendo, curando, levantando e tal, os discípulos distribuindo algo para comer, ele olhou para aquele povo e pensou: Paz, esse povo está como ovelhas sem pastor, estão todos desgarrados, estão errantes. Aí ele olhou e pensou: o que eu estou fazendo aqui agora não vai suprir toda essa necessidade. Ele chamou os discípulos e falou: gente, olha o tamanho dessa seara, cara. Olha o tamanho dela, tá vendo? Agora vocês orem para o dono da seara mandar obreiros, mandar ceifeiros para ajudar vocês no campo, que o campo é grande, o campo é imenso. E a gente não vai, mas a gente também não ora. Então por isso que hoje o campo é grande, é imenso, porque às vezes nós temos que fazer esse trabalho dentro da própria comunidade. Os cristãos no mundo afora estão se evangelizando entre si, estão colhendo os feixes de trigo no terreno já plantado dos outros. O Alain colheu no terreno ali, já está juntando os trigos nos feixes para outro pegar os molhos. Quem conhece a história de Esther, foi ministrada há pouco tempo atrás, consegue imaginar, os campos estão lá, estão colhendo, pegando os feixes, colocando os feixes na beira da estrada para outros vir pegar, colher e levar já para outro lugar. Tem gente que está com a foice na mão, o lado de cá está só para passar e arrancar o trigo, colher o trigo. Mas ele vem aqui e pega o feixe do vizinho que já está pronto e leva para cá e chega lá e fala que colheu. E o feixe está aqui esperando. Aí se chega o tempo da colheita, ele passa, não dá mais para colher, já nasceu o joio junto, aí vem o dono da obra, o dono da seara, taca fogo e queima aquele ali para nova plantação. Aí o que aconteceu? Você que poderia ter colhido esse aqui, livrado esse aqui do fogo, você foi e pegou o outro que já está salvo e trouxe para cá, ó. Botou aqui. É isso que está acontecendo no meio cristão, irmão. A gente parou de olhar para os irmãos lá fora com compaixão. A gente parou de olhar para a humanidade lá fora com compaixão. Sabe como que a gente está olhando para o homossexual lá, irmão? Com ódio. Sabe como que a gente está olhando para o ministro do STF? Como? Está olhando? Imaginando ele enforcado, irmão, ou chegando alguém lá matando ele. É isso que a gente está olhando para ele. Sabe como que a gente está olhando para o usuário de crack ali fora ali? Torcendo para ele for roubar alguém e alguém matar ele. Acabou a compaixão do crente, irmão. O amor do crente acabou, se esfriou. Aí quando Jesus diz, nos últimos dias, né, o amor de muitos se esfriará, você está pensando no cara lá que está usando droga. Você está pensando no cara lá, tá vendo? O amor se esfriou, tá vendo? O cara largou, traiu a esposa dele. Um escândalo na cidade esses dias, pastor traiu, engravidou a irmãzinha na igreja. Ó, o amor está se esfriando. Né? Aí se vem o pastor amanhã ou depois, pede perdão na porta da igreja para todo mundo, 5, 10 que tiver, vai tacar pedra nele, se puder até mata. Aí você está falando, olha, o amor do pastor acabou. Né? A gente parou de olhar para os outros, irmão, para as pessoas lá fora, com compaixão.
imaginando que eles são trigos, estão na hora da colheita. Se você não colher, vai chegar uma hora que o fogo vai passar neles, porque precisa. É fato, isso vai acontecer. A colheita, você querendo ou não, ela tem um início e tem um fim. Se você não colher no tempo certo, você arranca e coloca o dono da seara vem, arranca e planta de novo. E vai chegar de novo o ciclo, planta-se no início do outono, aí colhe-se depois de tempos no início da primavera. No finalzinho da primavera vai acabando a colheita, preparando a terra para depois no outono de novo começar a plantar, é um ciclo. Se você não fizer, outro faz. E se ninguém fizer, Deus faz, e vai chegar o tempo que a colheita vai passar de vez. E quais são os feixes de molhos que você guardou, que você colheu, ajudou a colher? No lugar que você nem plantou, Deus está te dando, cara, você nem plantou. Outros já precisaram regar a terra com sangue, outros precisaram regar a terra com a palavra, fugindo. Hoje já colher, já estão aí, ó, os feixes de trigo prontos para ser tirados. E você só tem que ir lá colher e você não vai. Porque você não olha a alegria e a satisfação de ver o trigo colhido, de ver o irmão salvo. Você pensa no trabalho que dá de ir lá tirar o irmão do meio da rua. Você pensa no trabalho, você pensa no meio, você não pensa no fim. Você pensa que para ir lá salvar o irmão, eu tenho que sair de casa, eu tenho que deixar a menina em casa, eu preciso ir, não vai dar tempo de trabalhar, se eu for, não vai dar tempo de conversar, se eu for, não dá tempo de fazer a comida, se eu for, ele não vai me ouvir, e se eu for, e você não vai. O crente parou de olhar para os irmãos na rua com amor e compaixão como Jesus olhava, irmão. Paramos, é uma verdade, nós paramos, eu me incluo nisso, nós paramos. O mundo, ele endurece o seu coração de uma forma que você não percebe, irmão. Ele endurece o seu coração de uma forma que você não percebe. Aí chega em um ponto que o seu coração está tão endurecido, o amor de você já acabou e você está achando que o amor vai acabar no outro lá fora, mas de você já acabou tem tempo. Aí a gente não vai, e a gente também não ora para Deus mandar, porque o dono da seara é Deus quem envia, é Deus quem manda. O texto é bem claro. Se nós oramos, devemos orar para Deus, Deus envia, irmão. Quem acredita que Deus envia? Deus envia. Se a gente está com falta e dificuldade, vamos orar, que Deus manda. Mas nem orar a gente é capaz de orar mais. Aí o texto, a gente só pega palavras vagas e tenta imaginar o que poderia estar acontecendo, mas a realidade é uma totalmente diferente do que a gente pensa. Em João, a partir do verso 31, diz assim: E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é que ceifa. E vós enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, a gente está olhando e pensando: Jesus vai voltar amanhã, Jesus volta mês que vem, Jesus vai voltar daqui 1 ano, daqui 2 anos, de 7 em 7 anos acontece algo e esse é o último. A gente está estipulando um tempo exato para Jesus vir, enquanto isso os trigos estão passando do momento certo de colher, porque a gente está esperando só o dono da ceifa colher o que já tem. E o que ainda falta colher, nós estamos deixando estragar. Aí Jesus disse: vocês acham que é daqui 4 meses? Que é o tempo da colheita? Não, eu vos digo que é só você levantar a cabeça que você vai ver. Os campos já estão brancos, irmão. É só ir lá colher. E o que a gente está esperando?
A gente perdeu o prazer de fazer. Essa é a verdade. A gente ocupa o nosso tempo com outras coisas. A gente perdeu o prazer de evangelizar. O crente perdeu o prazer do falar de amor de Deus para o outro, porque sente até vergonha às vezes, porque a gente costuma falar, antigamente o povo até respeitava quem botava uma Bíblia debaixo do braço. Hoje ninguém respeita mais. Faça você a sua parte para ser respeitado, irmão. Você tem que ser respeitado, o outro que não é problema dele com Deus para lá. O importante é você fazer a sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, todas as partes vão ser feitas. Mas enquanto tem um que não faz, deixa ele sem fazer, irmão. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda, irmão. Se santifique-se mais. Mas quem está sujo, se suja mais, ué. Quer se sujar? Se suja. O importante é você fazer a parte sua com Deus. Nós temos que voltar verdadeiramente ao primeiro amor, irmão. Que é quando você olha para uma pessoa lá fora e fica pensando, rapaz, se esse cara morrer hoje, ele vai para o inferno. Aí injetaram na sua cabeça, não, mas a graça é para todo mundo, ele tem a última chance até no último dia de vida. Aí você ouve alguém falar, mas tem gente dentro da igreja que está lá há tanto tempo e se morrer pode ir para o inferno. Sim, irmão, pode. A gente vai ficar comendo isso aí até quando? Injetaram que a igreja não salva ninguém. Realmente a igreja não salva ninguém, mas é uma porta que Deus abriu aqui para ser estipulada igreja. Se for por isso, a gente fecha todas as igrejas, cada um serve em casa. Não precisa mais de igreja. Não precisa disso aqui agora. Vão todo mundo para o Sesc, tomar banho, troca mania, fazer qualquer coisa no domingo, mas não vem para a igreja, se for pensar dessa forma. A igreja acabou o amor, irmão. E o amor não está só em abraçar o homem pecado, não. O amor está em você abraçar o camarada no pecado e falar a verdade para ele. Irmão, se você não mudar de vida, tu vai para o inferno. Eu te amo tanto que eu estou te falando isso, cara. Não é incentivar ele na prática do pecado, igual muitos aí fazem. É falar a verdade, se você continuar dessa forma, cara, você vai passar naquele fogo, irmão. Isso é amor. É a igreja voltar com um olhar de compaixão. Jesus, quando olhou, viu eles andando como ovelhas dispersas sem pastores, errantes. O texto diz, no meu texto diz na Bíblia, diz errantes. Estavam andando de um lado para o outro, sem saber a direção. Não tinha um pastor que conduzia o caminho certo. Não precisa entrar no mérito aqui da ovelha, né? Que é meio míope e tal, que se perde fácil. Tem a parábola da ovelha perdida. Então, se as ovelhas que estão lá, as pessoas que estão lá no mundo lá fora, irmão, não tiver quem guia para o caminho da verdade, elas vão errar, elas vão tropeçar, elas vão seguir o caminho que verdadeiramente vai levar à perdição, que é onde os nossos influencers que existem hoje na área da internet estão fazendo, estão conduzindo as pessoas à perdição, e eles estão achando que estão sendo salvos, porque nós estamos deixando essa missão para as pessoas que são mais conhecidas fazer. E você que segue o caminho, segue o evangelho, adora Cristo, não está fazendo. Uma pessoa que você conduzir para o caminho, irmão, você está fazendo já a obra de Deus. Uma pessoa que você conduzir, tirar ela do pecado, cobrir dela multidões de pecados. Uma pessoa. Então nós temos que olhar para as pessoas lá fora com compaixão de novo, irmão. Olhar para elas com um olhar de misericórdia. Saber que o que Jesus fez na sua vida é capaz de fazer na vida dela também. O que Jesus te salvou, te transformou, te curou, faz na vida da outra pessoa também. E você é esse canal para chegar lá. Da mesma forma que alguém foi canal para chegar em você. Eu falo isso porque aconteceu comigo, acontece comigo. O coração vai passando, irmão, com o passar dos anos, você vai vendo tanta coisa, tanto dentro da igreja, quanto no mundo secular lá fora, que o seu coração vai endurecendo. E se não tiver uma hora que você desperta, você vira um crente morto, um sepulcro caiado dentro da igreja. Por fora você está todo bonitinho, mas por dentro você está podre. Por dentro você já não tem mais amor, que é o principal de tudo. Você pode revelar a todo mundo, CPF, você pode cantar maravilhosamente bem. Você pode me dar o número da Mega Sena hoje, amanhã eu jogar e nós ficar milionário, todo mundo junto. Mas se você não tiver amor, não vai servir de nada. Mas se você não tiver amor, isso não serve de nada, porque o que serve naquele grande dia é a bendita salvação que todos nós esperamos. É isso que serve, irmão. Você, quando Jesus voltar, e se você tiver que ficar com tudo, você vai ficar com a chave do carro do Alex, vai estar aqui na bolsa da Vanessa, você pode entrar e pegar, ele não vai precisar mais não. O Alan vai estar com o carro parado ali fora, o Eduardo vai estar com a moto, você pode pegar quantas chaves você quiser, irmão, é tudo seu. Se é esse mundo que você quer.
Porque quem está vidrado no mundo lá fora, vai ficar agarrado no mundo lá fora. Mas quem está preocupado com as almas, está colhendo almas para Jesus e fazendo a obra dele. Como nós lemos em João, alcança a misericórdia, alcança a vida eterna. Nós lemos aqui, alcança galardão. E o que nós estamos pensando e fazendo todos os dias, todos os anos na igreja, fazendo a mesma coisa? E se você pegar um saldo, um balanço, temos contadores aqui dentro, ali está a cadeira das contadoras, as duas ali, ó. Botar ali, contador. Pegar um balanço, botar aqui um balanço, vamos fazer aqui. Quantas almas você ganhou desde quando você aceitou Jesus? Aí coloca aqui, quantas vezes você trocou de carro, comprou casa, comprou tudo, quantas vezes você viajou até você aceitar Jesus. Aí você pensa o que você está fazendo, sua vida de crente. Você vai, quantas pessoas eu ajudei a permanecer na presença de Deus? Quantas pessoas eu ajudei? Quantas eu não ajudei? Desde quando você aceitou Jesus? A gente não está olhando para as pessoas com amor mais não, irmão. Você passa de carro por alguém que está chovendo, você não abre a porta para dar carona que vai sujar o tapete de lama. Você não pega a sacola mais da vizinha para dar uma força para ela. Você não segura a porta do elevador quando tem alguém vindo correndo, você deixa fechar e fica de braços cruzados assim, só pensando, se lascou, vai esperar. Ninguém faz isso não, o amor está acabando, o amor está indo embora e está pior, dentro da igreja. Dentro da casa daqueles que mais precisavam amar, o amor está acabando. Ah, eu não vou ajudar ninguém mais não, porque só usa crack, usa pedra. Se alguém te pedir dinheiro na rua, não dou não, irmão, vai, porque está tudo isso. Tem, mas tem quem realmente precisa. Esse dia aconteceu, essa mensagem surgiu no dia, nós estávamos no material de construção na Reveste. Estávamos lá comprando um materialzinho. A moça estava atendendo nós, entrou uma senhorinha correndo assim, passou no meio de um monte de gente, ela só parou na minha frente assim e falou, moço, você compra para mim um remédio que meu marido está precisando, ele está com próstata, assim, tirou um remédio, uma caixinha surrada. Eu falei, esse remédio compra com receita, irmão? Ela, não, qualquer um pode comprar. Eu falei, dinheiro eu não tenho, realmente eu não tinha. Mas eu tenho um cartão, eu posso ir na farmácia comprar para a senhora aceita? Aí já veio a moça, que o patrão parece que não deixava, ia ficar chateado, alguma coisa assim, ela falou, moça, conversa lá fora, porque aqui não pode. Ela, não, moça, eu não estou perturbando ele não, eu só estou pedindo ele para comprar um remédio que meu marido está precisando e tal. Aí eu vi que o negócio meio que, aí chegou outro vendedor, eu falei, vamos lá para fora conversar, encostamos num carrinho lá de Larissa, pertinho assim, eu falei, o que a senhora está precisando? Ela falou, eu preciso desse remédio que o meu marido toma controlado, já tem, acho que uns dias que ele não está tomando, porque a gente não tem como comprar. O senhor compra para mim? Eu falei, eu compro, só que eu não consigo ir agora. Eu posso comprar para a senhora e levo na casa da senhora. A senhora mora onde? Eu moro ali perto da Avenida Paris e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, 13h a senhora me espera na pracinha da Paris, que eu vou passar lá. A senhora precisa mais de quê? Ela falou, eu preciso disso, disso, disso e disso. Eu falei, então tá bom, me espera lá 13h que eu chego lá. Eu falei, se for verdade, ela vai estar lá. Eu não podia ir na farmácia exatamente naquela hora, então eu falei, não, se ela estiver realmente precisando, ela vai chegar lá. Eu falei, deixa a caixinha comigo, já que não precisa de receita controlada, e eu compro. Ela, não, pode ficar com a caixinha. Aí eu fui, resolvi as coisas com Larissa, fui para casa. Aí quando foi dando meio-dia e meio, eu falei, vou descer lá na farmácia para comprar o remédio da senhora. Fui lá na farmácia, comprei o remédio da senhora, entrei no Casa Grande, comprei uns negócios e tal. Aí fui lá, passei por trás entrei ali naquela rua que vai para a sua casa ali, a Mar do Norte. Aí passei por trás ali, saí naquela parte de trás da pracinha, que passa por trás do franguinho, todo mundo que conhece. Quando eu olhei de longe, já estava a senhorinha sentada descosta assim, olhando para a rua. Aí eu já parei por trás dela assim, eu falei, ô dona, tudo bem? Ela, ô meu Deus, eu estava preocupado, achei que você não vinha, que eu estou aqui desde meio-dia. Eu falei, meu Deus, a gente marcou uma hora, não, é porque eu já estou ansiosa e tal. Eu falei, não, eu trouxe aqui uns negocinhos para a senhora e o remédio, só que a caixinha, eu fiquei de comprar 3 caixinhas para ela. Aí só tinha uma. Eu falei, só tinha uma, a moça da loja falou que pode encomendar porque não tinha mais lá. Falou, não tem problema não, isso aqui dá para 30 dias, porque ele toma 1 por dia. Entra aqui, vão lá na casa da senhora. Aí entramos, fomos lá na casa da senhora, chegamos lá. Aí veio o senhorzinho saindo assim, quando ela viu, ele ouviu o barulho do portão, ele veio saindo assim, meio cambaleando. Aí coitado, quando ele viu, o olho até cheio d'água, quando ele viu, ele não pegou nenhum remédio. Quando ele viu uma sacolinha que estava na minha mão assim, um biscoito e um pó de café, ele já foi logo no biscoito, no pó de café, já botou aqui, meu Deus, agora eu vou fazer um cafezinho para me tomar, que eu tô desde cedo sem comer nada e tal. Aí eu falei, demorou, faz um café então que nós vamos tomar nesse trem. Falei assim mesmo.
Aí ele falou, não, vou fazer. Eu falei, não, tô brincando, eu preciso ir e tal, mas fica aqui que a gente vai fazer uma oração, posso orar por você? Ela falou, não, eu já ia pedir, porque eu reparei que você é cristão, né? Eu falei, sou cristão, mas por quê? Porque eu tava de bermuda, camisa. Falou, não, é porque eu percebi, sim. Eu falei, a senhora é afastada? Ela, a gente ia e tal, então vamos fazer uma oração. Fizemos uma oração ali e tal. E a gente até ficou de dar um auxílio melhor para eles depois. Aí o que eu aprendi com isso, pastor Alex? O que eu aprendi isso? Cara, nem todo mundo tá na rua para fumar pedra. Nem todo mundo tá na rua para usar droga. E isso endureceu o nosso coração de uma forma que você não ajuda mais nem quem precisa. E aquilo falou comigo porque despertou em mim algo que eu já fazia muito tempo e eu tinha parado de fazer. Eu tinha evitado contato justamente para não precisar, eu evitava contato. Quem me conhece aqui sabe, eu já tirei a roupa do corpo na frente da igreja na Praia do Morro para dar para o rapaz que estava com frio. Eu tirei minha camisa na frente da igreja. Toma aqui, irmão. Eu tinha acabado de ganhar a camisa. O primeiro dia que eu estava usando, Larissa quase me bateu em casa depois. Mas depois ela entendeu. Quem estava lá no dia deve lembrar. Ficava muita gente ali na porta da igreja. Então a gente fazia isso com frequência, cara. E a gente parou de fazer. Isso é para você que está aqui, irmão. Isso é para mim. A gente fazia isso com frequência. A gente parou de fazer porque a correria do dia a dia nos impede. E o mundo endureceu o nosso coração de uma forma. A gente parou de olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. A gente olha com um olhar de vingança, querendo que as pessoas morram e para de dar trabalho. Quem nunca torceu aqui para um vídeo daquele de internet que o ladrão rouba o cara, você fica torcendo, pô, podia ter atirado e matado. Ah, depois a notícia, não morreu não, aí os comentários, não, podia ter morrido. É o nosso olhar esse, cara. E a gente é crente, ó que doideira. A gente prega o amor e não vive o amor. Aí a gente vai entender essa seara quando? Nunca. Nunca a gente vai entender isso ali. Se você não olhar para os grãos de trigo e entender que eles estão prontos para a colheita, mas o importante não é a colheita em si, por mais que você faz parte dela, mas é o final do que vai servir o trigo colhido. O trigo colhido nessa época era para sustentar uma comunidade, trabalhadores que não eram os donos da seara, tiravam o sustento deste momento e era alegria na família, porque podiam levar um pouco de trigo para casa e ainda recebiam uma parte em dinheiro. E todo mundo fazia festa, a colheita foi um sucesso, vão se preparar para plantar o ano que vem, irmão, e os trigos estão morrendo aí fora queimados e a gente não está fazendo nada. E a gente perdeu. Perdeu. Tem pessoas aqui que saem de casa só na intenção de vir almoçar, irmão. Eu saí de casa na intenção de comer um peixe, com fome. É verdade, irmão. Eu vim olhando para a mesa ver se tinha uma garrafa de café ali, que às vezes tinha, né? Tem. Eu vim pensando, vou tomar o café do Alex. Ó, cara, o pensamento, eu estou sendo bem sincero para vocês, irmão. Você está entendendo? A gente não vem pensando no verdadeiro propósito, tia, que é de estar aqui, é unido, amar uns aos outros e querer agregar mais pessoas no nosso meio, porque é uma família que se ama. É uma família que se ama. É uma família com defeito, com uns brabos, ignorantes, N defeitos como toda família tem, mas é uma família que se ama, que reconhece que existe um Deus, que é o nosso Pai, que está sentado no cabeça dessa mesa aqui, participando da ceia com a gente hoje. E a gente é capaz de comer uma comida dessa e não lembrar de quem não tem nada para comer lá fora, e a gente fica pensando, mas está lá porque quer, está lá porque disse, porque daquilo não é. Irmão. Tem N motivos para uma pessoa estar na rua lá fora, N motivos. E a gente perdeu o amor. Então o texto, a mensagem de hoje não é sobre você ir para o mato colher trigo. É sobre você aprender a amar. É você aprender a olhar para as pessoas como se elas fizessem parte da colheita. E como se você fosse aquele que estivesse lá para ajudar a tirar ela do mundo. Colher ela para Jesus, porque os trigos estão aí. Amém? Vamos olhar para as pessoas com compaixão. Vamos olhar para as pessoas com amor. Vamos olhar para as pessoas como Jesus olhou para essa multidão e pensou: estão como ovelhas perdidas sem pastor, andando errantes. Estão perdidas. Está vendo aí, ó? A seara, Jesus, palavras dele no texto. Verdadeiramente, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então vamos orar para Deus enviar, irmão, ceifeiros para ajudar a resgatar essas pessoas o máximo que a gente conseguir. Porque é certo que a colheita vai vir. Você querendo trabalhar ou não, ela vem. Amém? Se coloca sobre os vossos pés. Amém? Convido o pastor Alex.